Vamos continuar nosso estudo em Mateus capítulo 4. Nós estamos estudando obstáculos a serem vencidos, tanto na obra de Deus quanto na vida cristã. Eu sei que é difícil, porque para mim também é difícil, mas o quanto os irmãos puderem não fazer tanta separação entre ministério e vida cristã, vocês só têm a ganhar com isso, porque a nossa vida é um ministério. Não é porque alguém está num seminário, ou é um missionário, ou é um pastor, essa pessoa tem um outro tipo de vida cristã. Não, a vida cristã ela é requerida para todos os crentes igualmente. E o serviço cristão é requerido para todos os crentes igualmente. Se há algum detalhe, é um detalhe geográfico e um detalhe de tempo. Algumas pessoas estão numa geografia, ou seja, num local talvez mais afastado, mais remoto, com menos estrutura urbana, ou seja, cidades, né? Do que outras pessoas. Então alguns vão para esses lugares para pregar o Evangelho. É verdade que são lugares mais difíceis, mas porque algumas pessoas vivem nesses lugares e precisa buscar essas pessoas para o Evangelho. Notaram? É só um detalhe, mas elas estão fazendo a mesma coisa que você também deve estar fazendo: testemunhar do Senhor, servir aos irmãos, edificar a igreja, evangelizar os perdidos. Então, quando nós falamos que há obstáculos a serem vencidos, não é na vida cristã apenas, ou melhor, não é apenas na obra de Deus, na obra missionária, é na vida cristã como um todo. Às vezes eu falo para as pessoas com as quais eu lido com pessoas da igreja, mas também com seminaristas, né? Eu falo, às vezes vocês estão com dificuldade financeira, mas vocês acham que pessoas das igrejas também não têm? Isso é comum. Isso depende muito do país onde você vive, das políticas financeiras e econômicas onde você está colocado, inserido. Então algumas pessoas passam por dificuldades financeiras sem serem missionários, sem estarem na obra de Deus. Às vezes você precisa fazer uma viagem como obreiro, mas as outras pessoas também precisam. Então, quanto menos você distanciar, quando você trouxer mais perto essas realidades, obra de Deus, serviço para Deus, obra missionária, ministério e vida cristã, quanto mais você aproximar, mais normal você fica. Tanto o obreiro missionário, quanto o crente, vamos dizer, comum da igreja. Porque senão o crente comum fala: você que está na obra, você que tem que fazer a obra. Ou aquele obreiro, ele acha: por que as pessoas não participam na obra? Então é muito importante isso. Jesus vivia uma vida com Deus ou uma vida ministerial? O que vocês acham? Os dois. Você não separa. Vida ministerial, meus irmãos, é apenas um detalhe da vida cristã. Só isso. Tem um que é pedreiro, tem um que é lavrador, tem um que é advogado, tem um que é da área do marketing, tem um que é do comércio e tem um que é missionário e pastor. Vida cristã. Então nós temos obstáculos para viver a vida com Deus, tá bom? Então quando eu falar vida com Deus, vida cristã, isso envolve tudo.
Envolve obra missionária, ministério e vida cristã. E no capítulo 4 de Mateus, nós encontramos alguns obstáculos a serem vencidos na vida do crente, seja como missionário, pastor ou um chamado membro comum da igreja. Por quê? Quais são os obstáculos? Um obstáculo são os ataques de Satanás. Quem sofre ataque de Satanás? O obreiro ou o crente da igreja? Você acha que Satanás fala, esse aqui é missionário, pastor? Não, todos. Ele está em derredor de nós. Nós quem? Os crentes. Todos os crentes. Então, você tem uma grande dificuldade de viver nesse mundo por causa dos ataques do inimigo. O inimigo quer sempre te prejudicar. Mas você tem armas para vencer isso. E as suas armas, elas são espirituais em Cristo. O dirigente já falou das duas armas que nós temos. A palavra de Deus e a oração. É assim que vence os ataques do inimigo nas nossas vidas. Não tem ninguém que tem mais poder do que o outro. Todos nós somos fracos diante do diabo. Porque o diabo é mais forte do que nós. Isso não é um elogio para ele. Isso é apenas uma constatação de fato. Ele é mais forte do que nós. Mas a palavra de Deus diz em João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então tem algo em nós que é mais poderoso do que Satanás. Então os ataques de Satanás, eles são vencidos, tanto na soberba da vida, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos. Concupiscência quer dizer desejos, né? E nós já estudamos então essa tentação de Jesus até o versículo 11. Agora nós vamos ver o segundo obstáculo que nós encontramos na vida do crente, na vida cristã, seja na obra de Deus, ou seja na vida cristã chamada comum. São as regiões da sombra da morte. Não é o vale da sombra da morte, de Salmo 23. Isso é outra coisa. Aquilo lá é a própria morte mesmo, beirando a vida de alguém. Mas nós estamos falando que ao viver nesse mundo, nós estamos andando nas sombras da morte. Todo dia você anda na sombra da morte. Não é que você está em perigo de morrer, isso pode ser uma verdade, mas não é isso no momento. Quer dizer que você está numa floresta do inimigo. Uma floresta escura, úmida e perigosa. Porque esse mundo é assim. Esse mundo é como se fosse uma floresta onde você está ali no meio tentando apalpar e conseguir uma clareira. O que é clareira em relação à floresta? Tem as árvores e em alguns lugares tem um lugar assim no meio sem árvores, aquilo é clareira. Nós estamos apalpando para ver se a gente encontra um lugar, uma clareira. Hoje eu encontrei a minha clareira, aqui. Aqui está a minha clareira, né, Getúlio? Nós não estamos nesse mundo, nas trevas, apalpando. É muito difícil viver nesse mundo, irmãos. É muito difícil. Se eu fosse colocar aqui uma lista para vocês me ajudarem a completar, vocês iam falar tantas coisas que são difíceis. Para alguns é ainda mais difícil, porque alguns de primeira, sabe o que eles iam falar? Meu lar. Meu lar. Então eu tenho duas clareiras na vida, né? O meu lar e a igreja. Algumas pessoas só têm a igreja. E esse mundo perigoso que nós vivemos, ele é cercado de sombras da morte, escuridão.
E o Senhor Jesus, ele pisou nesses lugares, ele andou nesses lugares. Mas olha que bonito, quando ele pisava, clareava, pisava, clareava, pisava, clareava. Onde o Senhor Jesus andava, ele clareava o ambiente. E eu quero que você ande com Jesus, porque cada vez que você está em comunhão com o Senhor Jesus, mesmo nesse mundo de trevas, você tem aí a sua clareira, seu lugar para você se sentir mais seguro. E no versículo 12 em diante, na verdade até o versículo 17, nós vamos ver que esse é um obstáculo a ser vencido, as regiões da sombra da morte. Como você está lidando com essa escuridão? Como você está conseguindo, se enroscando nos galhos e espinhos da vida? Como você está conseguindo achar luz? Porque todos nós precisamos disso. Vamos ver o versículo 12. Por favor, alguém leia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Jesus teve uma notícia aí, que João estava preso. E aí, Jesus, que estava na região da Judéia, sul, ele vai para Galiléia, norte, mais ou menos uns 180 quilômetros. Por que ele foi para lá? O texto não fala exatamente, mas pelo contexto da Bíblia, dos Evangelhos, nós sabemos, Jesus não podia facilitar. Jesus não podia facilitar. Ele disse 3 vezes: a minha hora não é chegada. Ou seja, no momento certo, ele falou isso, né? Vão me prender, me amarrar, e aí eu serei crucificado, morto e ressuscitarei ao 3º dia. No dia certo. Antes não. Ele não podia facilitar. Como homem aqui na terra, ele é Deus, né? Mas ele resolveu viver também como homem. Ele tinha que usar estratégias. Ele tinha que fugir do perigo. Você não vai dirigir, acelerar, tirar a mão do volante, fechar o olho e falar: glória a Deus, eu sou sempre protegido. Você não faz isso de jeito nenhum. Você fica sempre atento, retrovisor, tudo, você fica sempre atento. Você não pode facilitar. Jesus, sendo Deus, ele não facilitou. João Batista é preso. O que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Porque Jesus falou: esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segue a ele. Para de me seguir e segue a ele. Então Jesus seria, na mentalidade humana, na mentalidade dos fariseus ali da época, os doutores da lei, o sucessor de João Batista. Não é isso? Então, se João Batista foi preso, quem vai ser o próximo? Tem que acabar com esse movimento. Já resolvemos o problema de João Batista, diria o Sinédrio. Agora precisamos pegar o outro, que é uma praga aqui no meio de Israel. Esse é Jesus. Então, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Jesus não tinha medo dos homens, tá bom? Mas como ele mesmo falou, ainda não é chegada a minha hora. Então ele não ia facilitar, não. Então ele foi para lá, e para lá que ele começou o seu ministério. Ele ficava naquela região. Eu quero chamar a atenção para essa região. Não que o sul não fosse, mas o norte, a Galiléia, é chamado aqui de região da sombra da morte, ou das sombras da morte. Por quê? Vamos ver. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então ele teve mais outra mudança ou residência, né? Ele vai para o norte, para Galiléia. Galiléia é uma região.
E ele estava numa cidade ali daquela região, que é Nazaré. E aí ele passa a morar em Cafarnaum, uma outra cidade, à beira-mar. A beira-mar, na verdade, é a beira-lago, porque Galileia é chamado Mar da Galileia, mas de fato é um lago muito grande, com 11 quilômetros de largura, a largura do rio Amazonas em muitos percursos ali. Então Jesus vai morar em Cafarnaum. Eu acho que ele foi morar na casa de Pedro. Alguns acham isso, que ele foi morar na casa de Pedro, ou pelo menos ele frequentava muito a casa de Pedro, nos confins de Zebulon e Naftali. Essa é uma região onde havia muitos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Logo, eles não seguem a lei de Deus, eles não têm a prática de ler as Escrituras e de amar a Jeová, o Deus de Israel. Então é uma região que nós podemos dizer que é uma região de trevas, porque não tem ali a palavra de Deus. Abaixo de Cafarnaum havia uma região chamada Decápolis. Deca é 10 e polis é cidade. Então é uma região de 10 cidades, chamadas 10 cidades dos gentios. Inclusive Jesus estava lá certa oportunidade e ele expulsou demônios e eles foram para uns animais. Quais animais? Porcos. Em Israel, porcos? Como pode isso? Judeu não cria porco, mas é porque era Decápolis, as 10 cidades da região dos gentios. Então eles criavam porcos. E Jesus está nessa região, que é uma região já profetizada pelo profeta Isaías. Alguém pode ler o versículo 14. E aí tem que ler o 15 também. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso. Toda vez que fala além do Jordão, você tem a parte normal de Israel, que é onde tem Jerusalém, tem também no centro do país Samaria e a Galileia. Tudo, se a gente está olhando para o mapa, tudo do lado esquerdo, do lado oeste, perto do mar Mediterrâneo. Tudo que for para o lado direito, olhando para o mapa, olhando para o lado direito, é chamado de Transjordânia. Trans quer dizer além, né? Então, além do Jordão. Nós temos um missionário que nós oramos que trabalha lá, né? Qual é o nome dele? Jairo de Oliveira, né? Na Transjordânia. Então, esse lugar era o lugar dos gentios, a terra Galileia dos gentios, além do Jordão. Às vezes Deus te coloca em lugares onde tem muitos crentes. Você sabe no Brasil quais os lugares que mais tem crentes? Vou dizer os 2 lugares, se não mudaram. Anápolis e Rio de Janeiro. São os 2 lugares onde tem mais igrejas, não sei se tem mais crentes. Tem muita igreja lá, Rafa? No Rio? Tem bastante igreja. Então tem muitas igrejas. São Paulo tem bastante, mas o Rio ganha. Pelo menos era assim. E Anápolis é uma cidade interessante, como tem evangélico naquela cidade, né? Manaus tem muitas missões, muitas agências missionárias. Alguns lugares não tem presença evangélica quase. Dizem que Piauí é um lugar extremamente carente do evangelho. Muitas pessoas que vão para o Nordeste pregar, eles têm uma preferência de ir para Piauí, porque Piauí é um lugar sem muita presença evangélica. Tem Juazeiro do Norte, tem lugares com muita idolatria no Nordeste. Os lugares onde não tem o Evangelho, e isso não é exagero, você se sente mal.
algumas casas de incrédulos você se sente normal, e algumas você se sente até bem, mas tem algumas casas de incrédulos que você sente mal quando você entra. Por que isso? Tem algo que não é palpável, não dá para pegar, mas dá para sentir. Tem ambientes que você frequenta, ou você está, não que você frequenta, você tem que passar por ali. Você sente as trevas. E isso não é um exagero. Para alguns pode ser um fanatismo, tá bom? Mas de modo geral isso não é um exagero, isso é real. Alguns lugares são tenebrosos, vem de trevas, né? Por quê? Porque as pessoas ali têm uma aversão das coisas de Deus, elas não querem a luz. E a vida delas começa a se tornar uma vida moralmente baixa. E você começa a se sentir mal. Então, São Paulo é um lugar muito... Eu sempre gostei de São Paulo, né? Morei lá, nasci, vivi lá por um tempo. Mas o centro da cidade é um lugar gostoso de andar de dia. À noite... Aí é a boca do lixo. O mesmo lugar onde você pode encontrar pessoas ali no seu trabalho, normal. À noite já não é assim. À noite são pessoas que estão muito envolvidas com as trevas. Drogas, prostituição, criminalidade e muitas coisas ruins. Os lugares fazem diferença para nós. É por isso que você mantém a sua casa bem bonita, bem arrumada, do jeito que você sente que está bem. Você não quer uma casa carregada, né? Uma casa que sente mal. Precisa dar alegria, dar vida na casa. E alguns lugares não tem vida. Tem um lugar... hoje em dia, se mencionar lugares é ruim porque eles falam que é xenofobia e tal, mas tem um lugar nos Estados Unidos que está muito, muito difícil, eles falam. Inclusive nas ruas com fezes humanas, barracas, gente morando em barracas, Estados Unidos. Um lugar radiante, um lugar alegre, um lugar rico. Mas tem uma cidade lá bem conhecida que está assim. E as pessoas estão horrorizadas com coisas que estão acontecendo. Jesus estava andando num lugar muito terrível quanto à espiritualidade. O lugar era carregado. Porque onde não tem a palavra de Deus é carregado. Onde tem a palavra de Deus, mesmo que o lugar seja de incrédulos, o lugar é mais leve. O mundo, por exemplo, não é convertido. O mundo jaz no maligno, mas alguns lugares ainda tem uma influência cristã. Há uma cristandade. Eu não estou falando que eles são salvos, mas o lugar é menos carregado por causa da cristandade, por causa dos costumes e por causa dessa raiz. Agora nós estamos vendo assim de notícias e tudo mais, né? Principalmente daqueles que têm um olhar mais evangélico, a Europa se tornando um lugar de trevas, quando era um lugar de luz também. Por que isso? Porque crenças estão vindo e eles estão jogando fora os costumes cristãos. Isso torna um lugar carregado. Versículo 16, veja o que diz. Alguém pode ler? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por que, Jonas? Por que de repente um lugar de trevas viu grande luz? Presença daquele que é a luz. Presença daquele que é a luz. Onde chega a luz,
esparge a luz e as trevas vão indo embora, se dissipando. É maravilhoso isso. Como que a presença de uma pessoa pode tirar trevas do local. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder daquele que tem a luz. Várias pessoas já relataram. Ontem mesmo o irmão Coy, que os irmãos conhecem bem, ele estava relatando. Não foi o irmão Coy. O irmão Coy já falou isso também, mas o irmão Carlos Alberto, relatando que quando ele estava numa tribo indígena, ele foi convidado para presenciar um ritual onde eles iam chamar os demônios lá, o espírito. E ele estava lá e ele ficou para ver, né? E chegou à noite e começaram com o ritual deles para chamar. Falaram, você vai ver como que acontece. E não aconteceu nada. Aí eles falaram, nunca aconteceu isso. Por que será? A gente sabe por quê, né? Porque a luz estava atrapalhando as trevas de chegarem ali. Aonde você estiver, que estiver trevas, ali haverá luz, amém? Amém. A sua presença vai fazer isso. E se não fizer, comece a ficar muito preocupado com a sua salvação ou com o seu testemunho cristão. Porque esse é o normal. As trevas não conseguem prevalecer diante da luz. E o Senhor Jesus, ao chegar ali na Galileia dos gentios, o lugar de trevas espirituais, aquele lugar viu grande luz. Esses que estavam na sombra da morte, eles viram resplandecer a luz. Quando o Senhor Jesus entrou ali naquela cidade de Genezaré, cidade dos Gadarenos, tinha um homem que só gostava das trevas. Aliás, eram dois homens, mas um evangelho enfatiza um, outro enfatiza dois. E o homem vivia acorrentado porque ele era muito perigoso. Ele estava endemoniado. E ele estava todo arranhado, machucado por si próprio. E ele vivia num lugar resplandecente. Onde que ele vivia? No cemitério. Quando o Senhor Jesus chegou ali, ele expulsou o demônio e aquele homem se tornou um homem normal. A luz chegou ali. A luz chegou! Que maravilha! Vamos a cidade toda aclamar aquele que é a luz. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Vai embora da nossa cidade. Vai embora da nossa cidade. É como se eles dissessem, nós estamos muito bem com as trevas. E é com as trevas que nós queremos continuar. Porque afinal de contas, quem mora numa caverna não pode sair e abrir o olho imediatamente. Ele não consegue. Porque a luz faz muito mal para quem está nas trevas por muito tempo. E aquelas pessoas mandaram Jesus embora. Então era um lugar de sombra, de pecado, de demônios. Jesus chegava e resplandecia, mas eles mandavam Jesus embora. Então essa vai ser a tendência das pessoas não quererem a luz. Então não pense que você, ao chegar num local que está em trevas, você vai ser bem recebido. O que vai acontecer é que onde você chega não tem jeito. A luz vai espargindo, ela vai entrando e vai dissipando as trevas. Mas as pessoas querem fechar de novo com trevas. Por isso a gente entende espiritualmente, nós entendemos por que algumas pessoas não querem o Evangelho. E elas não querem o Evangelho porque o Evangelho é luz. E elas não querem a luz. Nós precisamos ler 2 Coríntios 4:4. Alguém pode dar uma olhadinha ali? 2 Coríntios 4:4.
não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Quem não deixa? Quem que não deixa? Hã? Satanás. Ele não deixa, irmãos. Aí você fala, mas que autoridade que ele tem sobre as pessoas? Toda. As pessoas são escravas dele. E eu não estou falando, não é aquele que fuma aquela pedra lá, crack, né, que chama, que vive uma vida assim sub-humana, nem parece ser humano alguns, quanto aquele que mora numa casa muito bonita, chique, tem uma vida íntegra, exemplar. Não importa. Esses dois estão nas trevas. Um até admite mais do que o outro, né? Mas ambos estão nas trevas. E Satanás não deixa nem aquele aos nossos olhos, quanto aquele todo arrumadinho, certinho. Ele não quer deixar nenhum desses dois. Ele amarra esses dois. Um ele amarra naquelas drogas, naquelas coisas. Outro ele amarra no luxo. Mas ele não quer que nenhum desses dois saiam para a luz que há em Cristo Jesus. Isso nos deixa muito triste, com o coração pesado. Porque nós temos a luz, nós queremos levar para as pessoas, mas as pessoas não querem a luz. Isso você só percebe quando você chega com elas com a luz. Porque se você chegar falando de futebol, não tem problema nenhum. Se você falar de moda, não tem problema nenhum. Se você falar da receita que você achou no site Tudo Gostoso, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a falar da luz de Cristo e das trevas de Satanás, e da idolatria, e da imoralidade, do pecado, ela fecha o tempo com você. Ela não quer mais conversar com você daquele assunto. Estou com pressa, tem que resolver o negócio ali, depois eu falo. Por quê? Porque é Satanás que está fechando o cerco. Satanás deixa você entrar no reino dele e conversar qualquer coisa, mas entrar no reino dele e falar do evangelho ele não deixa, ele não quer. Então ele começa a cercar as pessoas com isso. E você não vai levar ninguém para o céu tomando churrasco, comendo churrasco com elas. Você não vai levar ninguém para o céu jogando futebol com elas. Você não vai levar ninguém para o céu trocando receita de bolo com as pessoas. Você só vai levar pessoas para o céu pregando o evangelho. E se nós não pregarmos o evangelho, eles vão continuar nas trevas. Eles vão para a escuridão eterna. Se hoje é escuridão, a eternidade reserva para elas uma escuridão lacrada, fechada. E ali eles não vão poder sair nunca mais. Eu não estou falando das pessoas na Cracolândia só. Eu estou falando do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu filho. Eu estou falando dessas pessoas. Se elas não tiverem a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus, elas vão ficar trancafiadas, confinadas nas trevas eternas, banidas da face de Deus por toda a eternidade. Então é uma grande preocupação do nosso coração. Isso aí tem que arder no coração do missionário, do pastor ou de todo crente? Todo crente. Quem enfrenta as trevas? É o missionário, pastor ou todo crente? Todo crente. Então, meus irmãos, assim como o Senhor Jesus entrou nas trevas, nós estamos entrando nas trevas. Aliás, nós estamos dentro delas. Mas nós estamos dentro das trevas, nós os crentes consagrados ao Senhor, porque nós queremos tirar pessoas das trevas. Elas estão nessa floresta densa, apalpando, elas não conseguem achar. Nós já sabemos a trilha,
Nós temos uma picada. Picada é o facão, né, no meio do mato assim. Nós temos a trilha e sabemos como tirá-las de lá. É por isso que nós estamos nas trevas, porque senão a gente queria ficar só com gente da luz. Eu gosto mais da luz do que das trevas, mas eu preciso ir nas trevas. Eu preciso entrar nessa floresta aí para tirar alguns de lá. E se o seu coração não queima com estas coisas, você precisa se perguntar se você não está nas trevas. Porque todo crente precisa pensar nisso. Em João capítulo 1, estou emocionado hoje, não sei porquê. João capítulo 1, versículo 7. João 1, versículo 7. Alguém pode ler? Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então ele veio, João, né? Aqui ainda não é Jesus. João Batista, ele veio para testificar a respeito da luz, para que as pessoas crescem por intermédio da pregação dele. E Deus quer usar a sua vida como usou de João Batista. Só que João Batista foi preso, depois foi morto, já passou a época dele. Tem que levantar outros Joões Batistas. Aqui nós temos um, né? Não precisa de mais, né? Nós temos João Batista no nosso meio. Agora falando de modo simbólico, né? Precisamos levar a luz. Versículo 8. É João 1, 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era a luz. Você nunca vai ser a luz. Você é só a lâmpada. Você é o receptáculo da luz. Assim era João Batista. Ele não era a luz, mas servia a lâmpada, né? Então a luz precisa de um canal. A luz, para ela espargir, para ela aparecer, ela precisa de um canal. Esse canal pode se chamar raio, não é? A eletricidade, ela gera luz, mas o canal é aquele raio. Precisa do sol, aquela estrela incandescente, e ela precisa da lâmpada. Fora isso, só dá choque. Ela precisa de olha a palavra bonita, invólucro. Um lugar para entrar a eletricidade e ficar ali, para iluminar. Precisa de um canal, precisa de um meio. Um recipiente, obrigado. Precisa de um recipiente. Deus é a luz, meus irmãos, mas Ele precisa de um canal. Você é o canal. Então você é a lâmpada. Você não é a luz, você é a lâmpada. Mas a lâmpada é importante também, porque sem a lâmpada não dá para mostrar a luz. E versículo 9, alguém pode ler? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Isso. E é o Verbo, é Jesus Cristo. Então essa é a luz que o mundo precisa. O mundo está em trevas. Quando a luz chega, ela ilumina, é bom, mas é bom para quem está acostumado. Para quem não está acostumado, a luz não é boa. A luz não é boa para quem não está acostumado. Só para quem já está habituado à luz. Quem não está, dói nos olhos. Mas mesmo assim, nós sabemos que elas precisam da luz. E o versículo 17, encerrando aqui o nosso estudo, ele fala o que a luz faz. Como a luz arde nos olhos de quem está nas trevas. Alguém pode ler? Da
Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É isso que a luz faz. A luz mostra o caminho. Só que não é bom. Quando o doutor quer ver a sua pupila, não sei para quê, tá? Mas ele quer ver a pupila, ele quer ver a língua da gente também não sei para quê. Ele quer ver a pálpebra, também não sei, mas ele quer ver, deixa ele ver, ele sabe o que ele está fazendo. E ele quer ver a pupila de alguém, o que ele faz? Ele põe um feixe de luz ali, irritante. E quando é oftalmo, então, ele fala, aguenta mais um pouquinho aí, não dá para aguentar aquela luz. Ele quer ver lá no fundo do seu olho, é exame de fundo de olho. E aquilo irrita muito. Fala, aguenta um pouquinho aí. A sala escura, toda fechada, e aquele feixe de luz assim no seu olho. Quando a luz vem, ela vem para curar, ela vem para resolver, ela vem para mostrar. E ela vem dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é irritante para quem está nas trevas. Falar arrepender quer dizer, eu estou errado. Mas a luz está mostrando para você o caminho. Deus abençoe os irmãos. Vamos buscar pessoas nas trevas. Vamos apresentar-lhes a luz. Mas já fica sabendo de antemão que não é fácil. Esses são obstáculos na vida cristã. Os ataques de Satanás nas nossas vidas. E também aonde nós andamos. É um lugar são regiões da sombra da morte. Que Deus tenha misericórdia dos incrédulos através das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu vou pedir para o nosso missionário orar. Mateus, pode orar, Mateus. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu cuidado conosco. Obrigado, Pai, pelo seu amor incondicional. Obrigado porque o Senhor entregou o seu filho na cruz por nós. E hoje temos a oportunidade, Pai, de poder pegar a sua palavra, de poder ensinar e ser luz, Pai, na vida daqueles que não te conhecem. Obrigado pela palavra do pastor, essa palavra edificante que chegou até nós. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando essa igreja, cada um está aqui, que o Senhor possa a cada dia fortalecer, Pai, o seu coração e o seu tempo. Abençoe nosso dia também, que seja um dia agradável.